filho de Andressa Urach. Arthur Urach, de 18 anos, ex-Miss Bumbum, provocou alvoroço nas redes sociais ao afirmar que é o responsável por ajudar a mãe a produzir o conteúdo erótico vendido em seu perfil no OnlyFans. E vamos ver aqui também nesse vídeo uma forte alerta com o pastor da Assembleia de Deus, Osiel Gomes, falando com a juventude. Ele faz uma forte alerta aos adolescentes e jovens dessa geração. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, desde a tua infância, desde a tua fase de bebê, sabes as sagradas letras. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Adora Todos Ligados. Deixe o seu like para nos ajudar, compartilhe o vídeo, inscreva em nosso canal e ative o sininho da notificação para receber vídeos novos atualizados e que Deus nos abençoe. Filho de Andressa Urach. Arthur Urach, de 18 anos, ex-Miss Bumbum, provocou alvoroço nas redes sociais ao afirmar que é o responsável por ajudar a mãe a produzir o conteúdo erótico vendido em seu perfil no OnlyFans. O jovem confirmou seu envolvimento na produção do conteúdo durante uma sessão de perguntas e respostas no Instagram. Quando questionado por um usuário se era ele que filmava o conteúdo para a plataforma OnlyFans de Andressa, Arthur respondeu: "Yep, sou muito foda nas fotos." Né, ao ser perguntado por outro internauta se não sentia vergonha da mãe se exibir dessa forma, ele rebateu: "Tenho vergonha não, estou bem sereno com a decisão." Ele traz um forte alerta aos adolescentes e jovens dessa geração, pois estamos vivendo um tempo cheio de perigos. O mundo está caminhando ao desfecho final. É que o cenário se volta à destruição. Mas sabemos que somos de Deus e o mundo já é do maligno, é que virá tempos difíceis na terra. Vamos ao vídeo? Muito bem. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 15. E eu quero que todos os jovens, os adolescentes, estejam atentos. Eu vou falar paulatinamente, para que vocês entendam, para que vocês façam isso. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice, desde a tua infância, desde a tua fase de bebê, sabes as sagradas letras. Sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Quando eu recebi o convite, o pastor falou no evento, o evangelista, e eu fiquei pensando, a gente prega para pastores, prega para a igreja, e adolescente sempre tem uma linguagem adequada, sempre tem um universo, e foi a palavra que Deus colocou no meu coração para preparar vocês para um tempo perigoso que vem aí. Digam comigo, preparados para um tempo perigoso. Só vocês. Muito bem. Você não precisa entender a escatologia na sua essência, que é a doutrina das últimas coisas, e nem as correntes, os 6 pontos dentro da visão escatológica, ou as 4 linhas do livro do Apocalipse, para entender que o mundo está caminhando para uma bancarrota, que o mundo está caminhando para um desfecho final. Não precisa. Todos, até mesmo pessoas não cristãs, pessoas que não têm nada a ver com a Bíblia, elas estão entendendo que há um clamor na natureza, há um clamor no universo, há um clamor na política, que o cenário ele se volta para uma destruição total. E eu quero dizer a todos os jovens assembleianos que estão aqui, que na hora que você abre a sua Bíblia, em 1 João 5,19, lá está escrito: sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Ouçam bem isso.
Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Fora de Deus, fora de Cristo, todo o sistema do mundo está na direção de quem? De Satanás. Peter Jones escreveu um livro sobre os deuses do sexo, e nessa obra que ele escreveu, ele fala que toda a sociedade no mundo hoje está querendo voltar para o mesmo estilo de vida de Canaã. O que era que tinha no estilo de vida de Canaã? O pai fazia sexo com a filha fazia sexo com o pai, o genro fazia sexo com a sogra, e era um bacanal e uma mistura tremenda. O que tinha em Canaã? Pedofilia. O que tinha em Canaã? Homossexualismo. O que tinha em Canaã? Sexo com animal. O que tinha em Canaã? Tudo o que a sociedade pervertida quer hoje já tinha em Canaã. E nessa obra de Peter Jones, ele diz que no estado de Illinois, eles começaram a colocar uma matéria dentro da universidade sobre a importância da moça ser uma prostituta. Ser uma prostituta, dela vender o corpo, dela ter o prazer dela. E eu quero dizer a vocês que é muito importante que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Mas eu quero que vocês façam a dosagem certa, cheio do ensino e cheio do Espírito. Porque você não vai vencer só com um barulho pentecostal. Por que eu estou dizendo isso? Ontem eu estive numa banca, eu estava na convenção, mas eu tive que fazer uma defesa da minha tese, e tinham vários doutores. Mas esses doutores acabaram com a minha tese. Acabaram com a minha tese. Que eu fiquei olhando assim, eu disse, meu Deus, o que é isso? Aí só teve 3 que estavam assistindo, foi online, que me defenderam. Porque eu estou tentando falar sobre hermenêutica espiritual. E essa universidade diz que eu estou louco, eu estou doido. Não existe hermenêutica espiritual. E lá no texto eu uso, 1 Coríntios 2,10, o Espírito penetra todas as coisas. Teve um camarada que disse, eu sou professor de grego, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele disse tanta bobagem. Aí ele disse, Espírito Santo interpretar a Bíblia. É assim que está lá fora. Não é assim? O coordenador da banca disse para mim, que é professor de grego, ele disse, Pastor Zé, por que o senhor não muda o tema? Porque você não vai nos convencer. Já o segundo debate, eu disse, eu não vou mudar tema. E ontem doeu muito minha cabeça por isso. E só tem 2 pentecostais lá. Então o que eu quero dizer para vocês que estão aqui nessa oportunidade é que essas universidades, elas estão preparando um cenário para que essa fé que você tem, ela não vale nada. Eles estão preparando para dizer a você que não existe Deus, que não existe fé, que isso vai do conceito que você cria na sua mente, que você imagina. Então, nada melhor do que prepará-los para esse embate. Nada melhor do que isso. E deixa eu dizer para vocês, todo estudioso da adolescência, inclusive pela nossa casa publicadora, eles quando olham para os adolescentes, só olham por um viés. São 3 linhas. 1, precisam de diálogo. 2, precisam de respeito. 3, precisam ser valorizados. Só tratam dessas 3 coisas. E nós não discordamos disso. Mas a maioria dos que tratam sobre a adolescência não fala sobre a miséria da tua natureza. E qual é a miséria da nossa natureza? O pecado que está alojado em nós.
Não é à toa que, por exemplo, o maior índice hoje de homicídio e de morte está entre os adolescentes. O consumo de bebida alcoólica está também entre os adolescentes. E de drogas entre os adolescentes. Abuso sexual entre os adolescentes. E por que isso, pastor Zéu? Por que está acontecendo? Aí muitos se valem da questão hormonal e também se valem do universo do jovem, porque alguém diz assim, tem que respeitar, pastor, o universo dele, o cantinho dele. Quando ele está nessa fase, alguém coloca essa estrutura que é uma fase de revolta. E nenhuma fase da vida é de revolta, porque todas as fases da vida, elas foram dadas por Deus. A infância, a adolescência, a juventude, a velhice, são fases dadas por Deus. O sucesso nessas fases está em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar. Deuteronômio 6:7. Tu as ensinarás e delas falarás ao deitar, ao levantar, ao acordar. Aqui está o poder do ensino. Até o próprio Piaget, ele dizia, uma criança é como uma varinha pequena, uma varinha verde. Você joga ela para onde ela quiser. Por que a Judith Butler, por que outros dessa área querem atacar apenas as crianças e os jovens da primeira infância, da primeira adolescência? Porque sabem que são varinhas verdes que eles podem jogar para onde quiserem, para que você se torne objeto manipulado deles. E aí entra com esse argumento de que você tem revolta, porque você tem hormônios, está no período da puberdade, as moças aí 11 anos, o jovem 13 anos, e isso vai criando dentro de você essas mudanças que tem que entender, que tem Dave Hunt, que foi um dos grandes apologistas, ele dizia, nunca culpe o que Deus colocou em você como modo para você pecar, teus hormônios não fazem você pecar. Não, pastor, é porque eu não aguentei, aí, né, um fogo aqui entrou em mim, eu não me controlei. Não existe isso. Paulo diz assim, se tu vê que não aguenta, está lá em 1 Coríntios 7, se tu vê que não aguenta, faça o quê? Case. Pronto, tinha uma irmãzinha lá na igreja que o irmão disse assim, pastor, essa irmã aí é a irmã corrimão. Eu disse, irmã corrimão? Não sei o que é isso, irmão. Ele disse, todo menino aqui na igreja passa a mão nela. Eu disse, minha santa, pois te casa. Te casa, pede a aprovação e te casa, é melhor casar. Mas deixa eu dizer, não culpe o corpo, não culpe o hormônio, não culpe nada. Agora olhe para cá. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando José, ele foi vendido pelos seus irmãos, está lá no 39, quando você lê do 37 até o 50, que é a história dele, você vê que ele vai ser vendido com 17 anos de idade. Quando José chega no Egito, nada tira a comunhão dele com Deus. Ele tinha uma fé firme no Deus Todo-Poderoso. Com 12 anos de idade, 1 Samuel capítulo 3, versículo 4 até o versículo 10, a Bíblia diz que com 12 anos Samuel ouviu. Samuel, ele disse, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Com 12 anos de idade. Essa criança que pregou aqui há pouco, falando de 16, do capítulo 16, Davi era um adolescente quando Saul manda chamar ele para o palácio. Ele era um adolescente. Quando você vai para o capítulo 1, verso 8 de Daniel, nós não nos contaminaremos com a comida do rei. Você tem ali um jovem, no livro muito antigo do pastor Antônio Gilberto, ele dizia, você tem jovens de 15 a 17 anos, que na Babilônia saíram de lá. A Babilônia não é o problema, o mundo não é o problema, forró não é problema, sexo não é problema, nada disso. A questão é a tua estrutura, que tipo de fé é a tua fé? Qual é a tua estrutura, qual é a tua formação em casa? Essa é a questão. Você pode ir para onde você quiser. A CPAD lançou um livro, é até de um americano, sobre a universidade, muito bom. E ele combate, por exemplo, as ideias do naturalismo, ele combate vários tipos de filosofia, que vocês podem depois ler esse livro. E aí é o seguinte, a questão é,
que tipo de formação você recebeu em casa. Você vê que a mãe, quando desmama Samuel, coloca Samuel na casa de um sacerdote, que os filhos não valiam nada. Eu pergunto, os erros e os pecados dos filhos de Eli atingiram Samuel? E no capítulo 3, versos 1, verso final, o versículo antecedente final diz assim: e Samuel crescia e nenhuma de suas palavras caíam por terra. Então, ouçam bem, se vocês analisarem, a Bíblia diz em Lucas capítulo 1, verso 15, que diz assim: e o próprio João Batista será grande diante do Senhor. Ele será grande e será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. A questão é, como e onde você está sendo preparado? Gratidão a todos por assistir esse vídeo até aqui. Deixe o seu like para nos ajudar, compartilhe, inscreva-se e ative o sininho para receber vídeos novos.